Olá, gente, sejam todos bem-vindos à nossa aula de filosofia. Para encerrarmos agora os filósofos românticos, chegamos agora no último, considerado pela filosofia como um poeta também, talvez mais poeta do que filósofo, que é o Nietzsche, né? Um dos principais representantes da filosofia contemporânea. Na aula de hoje já falaremos sobre a genealogia da moral e a crítica à moral, certo? Vamos entender mais um pouco sobre quem foi Nietzsche. Nietzsche nasceu Friedrich Heinrich Nietzsche, nasceu em Hocken, na Alemanha, em 1844, filho, neto e bisneto de pastores protestantes, certo? Isso já dá para perceber que Nietzsche, por isso ele faz a crítica ferrenha à religião. Ele era de família protestante. Com 5 anos de idade, ele ficou órfão de pai, ficando aos cuidados da mãe, da avó e da irmã mais velha. Durante a juventude, pretendia seguir exemplo do pai, dedicou-se à leitura da Bíblia. Com 10 anos, entrou para o ginásio de Namburgo e com 14 anos recebeu uma bolsa de estudo de preparação para o clero. Destacou-se nos estudos religiosos, literatura alemã e estudos clássicos. Porém, começou a questionar os ensinamentos do cristianismo. Lá por volta de 14 e 15 anos, ele começa a fazer os questionamentos. Coisas geralmente adolescentes, né? Em 1867, Nietzsche foi convocado para o exército prussiano, onde quase morreu de uma queda de cavalo e teve que voltar para casa e continuou os estudos em Leipzig. Em 1869, com 25 anos, foi contratado pela Universidade de Basileia como catédrico de filologia clássica, um estudo relacionado da filosofia mais centrado para a origem, né, das coisas. Nessa época, compôs obras musicais à maneira de Schumann e fez amizade com Wagner e conheceu a filosofia de Schopenhauer. Para você ver que o cara era crânio, o cara se garantia. Além de filósofo, o cara era músico, compôs música, né? E escreveu obras literárias, né? Em 1870, com a deflagração da Guerra Franco-Prussiana, pediu licença da universidade e retornou para o exército. Lá, ele, como patriota, ele resolveu entrar no exército, mas só que ainda debilitado por conta do acidente, fala que ele prestou serviço lá, mas não como soldado, mas como auxílio na parte de feridos, né, na parte de emergência. E lá Nietzsche contraiu difteria e voltou para Basileia a fim de se restabelecer. A difteria, para quem não sabe, é o tétano, né? E lá ele adoeceu, onde ficou assim até a morte dele em 1900, certo? Nietzsche deixou várias obras, mas eu destaquei essas 4 porque, segundo a pesquisa, essas 4 foram as que maior deram ênfase para ele, né? A primeira, Assim Falou Zaratustra. A palavra Zaratustra é relacionada à Grécia, é um grande sábio grego antigo que conseguia prever o futuro, o cara era demais. E essa obra, Assim Fala Zaratustra, ele retrata o papel do super-homem, né? Que não tem nada a ver com aquele super-herói de capa vermelha e roupa azul, né? É porque Nietzsche veio antes dos desenhos animados, antes desses super-heróis. Mas ele falava que o super-homem, né? O verdadeiro homem, o homem mais forte, não é aquele que luta para defender as pessoas, luta contra os vilões, enfrenta os bandidos, né? Mas ele diz que o super-homem é aquela pessoa que tem coragem de ser o que ela é, sem ligar para que os outros, sem ligar para o que os outros pensam e digam, né? Isso é o verdadeiro super-homem, você com a sua própria cabeça e não ligar para o que os outros falam. Lembrando que Nietzsche viveu numa época onde tudo era regrado, onde você tinha que ter princípios, tinha que ter modo, tinha que se comportar. E ele era meio rebelde quanto a isso. E nessa obra Assim Fala Zaratustra, essa obra aqui, ele revela que o verdadeiro super-homem não é aquele que enfrenta os bandidos, mas é aquele que enfrenta a sociedade, não tem vergonha de pensar diferente, não tem vergonha de ser o que é, certo? O Anticristo, que é uma obra mais polêmica, né, uma das obras mais polêmicas de Nietzsche, onde ele critica, ele ataca a igreja, ele ataca a religião, né? Algumas pessoas até chamam ele de ateu. Eu não considero Nietzsche ateu, até porque em uma parte na obra do Anticristo ele fala da pessoa de Jesus,
Ele considerava Jesus um homem revolucionário, né? Um homem muito avançado pra época, né? As ideias de Jesus. Ele ataca, de fato, a religião, como o modo como a religião ela governa, né? Como a religião ela priva o ser humano de algumas coisas, proibindo, sendo que, segundo Nietzsche, algumas criações são humanas, não são criações, não foram Deus que criaram, mas se apropriam das ideias de Deus e colocam medo no homem. Ele chama a ideia do anticristo como se fosse a ideia de que aquilo que é para pregar paz, né, deixar o homem mais calmo, cria o homem medroso, cria um homem com problema, com frustrações, né, depressivo por conta disso. Ele não ataca de fato a religião, ele ataca a instituição, a igreja quanto instituição, as pessoas que estão por trás, né? Bom, essa outra obra chamada A Origem da Tragédia, Nietzsche fala mais ou menos de como os valores foram criados. Ele faz uma crítica aos filósofos clássicos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, que valorizavam muito a cabeça, a razão, e esquecia outro fator que para Nietzsche é importantíssimo, que é os sentimentos. Segundo Nietzsche, os sentimentos é uma forma de conhecimento, né? E por desprezar isso, gera um problema no homem que causa depressão, angústia, sofrimento, ok? A gente vai falar disso mais à frente. E a outra obra, chamada Genealogia da Moral, ou seja, a origem da moral, Nietzsche faz uma crítica aos valores que foram construídos, ou seja, a ideia da hipocrisia que é presente na sociedade, né? A sociedade diz para a gente fazer uma coisa, mas na verdade por debaixo do tapete, por trás das coisas, ela faz totalmente diferente, né? Diz como a gente deve se comportar, mas na prática não funciona assim. Critica que isso é absurdo, é escandaloso, mas todo mundo faz, né? Nietzsche critica justamente essa ideia dos valores, a ideia que a sociedade critica os instintos, a questão do sexo, que é visto como tabu, né? A ideia das pessoas gostar mais de uma pessoa, por exemplo. Para Nietzsche, tudo isso é normal e é natural, né? Porque faz parte da nossa natureza humana. Mas a sociedade, com os princípios dela, critica e esconde, tenta esconder. É o que a gente vai falar um pouco agora. A genealogia. Influenciado pelo pensamento de Arthur Schopenhauer, que era pessimista, aquele filósofo rabugento, aquele velho rabugento que a gente viu nas nossas aulas passadas, ele acaba absorvendo a filosofia dele e concordando em parte. Porque, segundo ele, o problema do conhecimento na filosofia se dá porque o conhecimento não é uma explicação da realidade. Ou seja, por mais que a gente saiba das coisas, a gente nunca vai conseguir compreender a realidade. Porque, para ele, a realidade não passa de uma atribuição de sentidos. Seguindo a mesma linha de Schopenhauer, as coisas só fazem sentido, as coisas só existem para mim a partir do momento que eu dou sentido a elas, certo? Não adianta eu conhecer tudo sobre matemática, não adianta eu conhecer tudo sobre física, tudo sobre medicina, não adianta eu conhecer todas as coisas que me ensinam, se eu não dou importância, se eu não estou dando sentido, certo? Até mesmo essa aula, eu não posso, não adianta eu ensinar para vocês, passar para vocês esse conteúdo se vocês não conseguirem fazer interpretar. É preciso vocês interpretar, é preciso vocês contextualizar. Como assim, Ícaro? É preciso eu absorver isso e dar sentido ao que eu estou ouvindo. Em outras palavras, exemplificar. Então, a partir do momento que eu exemplifico, a partir do momento que eu dou sentido ao que eu vejo, ao que eu escuto, aí o conhecimento começa, certo? Por isso que ele fala da importância dos sentidos. E como esses sentidos são construídos? Os sentidos são construídos com base nos valores determinados pela sociedade que tenta ou promover ou ocultar ou esconder. Ou seja, a sociedade ou ela às vezes ajuda ou às vezes ela atrapalha, né? Porque os sentidos a gente aprende com os nossos pais também, com os nossos familiares, com os nossos amigos. E algumas coisas a gente aprende através da sociedade ou a reprimir, guardar, não contar para ninguém, né? Ou se você, dependendo da relação que você tem, se sua família tem a mente mais aberta, seu ciclo de amizade que você tem, as pessoas com quem você convive têm a mente mais aberta, você vai se sentir uma pessoa livre. Então ele diz que tudo isso vai depender
da criação, certo? E a genealogia é uma obra que, segundo Nietzsche, estuda como os valores são construídos. Os valores são construídos a partir da sociedade, né? A partir da nossa criação. Ok? A crítica moral aos costumes. Na obra Origem da Tragédia, aquela obra que eu falei para vocês, onde ele critica os filósofos Platão, Sócrates, Aristóteles, né, por ter valorizado muita razão, ele usa a metáfora de dois deuses da mitologia grega. Apolo, que representa a razão, a perfeição, né, a lógica, a inteligência, e Dionísio, que representa a emoção, os desejos, os impulsos, as festas, as bebedeiras. Dionísio era o deus do vinho, Apolo, deus da luz, deus do sol, deus da música, né? E Dionísio, deus das festas, das farras, do sexo, né? E o que Nietzsche tenta mostrar através deles? Bom, na obra chamada A Origem da Tragédia, Nietzsche fala que todos nós, seres humanos, somos compostos dos dois indivíduos. Todos nós temos um lado de Apolo e outro lado de Dionísio. Um lado apolíneo e um lado dionisíaco. Como assim, Ícaro? Bom, Apolo, a razão. Nós temos nosso lado racional. Mas assim como nós temos o nosso lado racional, nós também temos nosso lado emocional, o nosso lado dionisíaco ou Dionísio, né? Em outras palavras, a crítica que ele faz é que por muito tempo a filosofia clássica, né, como Sócrates, Platão e Aristóteles, fizeram referência muito a Apolo, né, deram muita importância à razão e menosprezaram a emoção, né? Eles acharam que a razão é a única forma de conhecimento. E Nietzsche aí diz que não só a razão é uma forma de conhecimento, mas também a emoção. Quando a gente usa só fica desequilibrado. E quando fica desequilibrado, qual a tendência, qual o problema? É o indivíduo ser angustiado, o indivíduo ser frustrado, o indivíduo ter algum tipo de problema. Mas Nietzsche também chama a atenção de que eu também não posso ser muito envolvido também só pela emoção. Às vezes eu preciso também raciocinar. Então, qual seria a solução? A solução é equilibrar os dois, né? Ou seja, eu sou um indivíduo que carrego tanto o meu lado racional como o lado emocional. O lado racional não é maior e nem melhor que o lado emocional, assim como o lado emocional não é maior nem melhor que o lado racional. Ambos são importantes. É fundamental criar o equilíbrio, né? Se a razão é uma forma de conhecimento, a emoção também é uma forma de conhecimento. Por que, Ícaro? Porque existem coisas que a razão não explica. Existem coisas que eu preciso experimentar, eu preciso vivenciar, eu preciso provar, né? E o que prova isso é através, às vezes, da emoção, os impulsos. É por isso que Nietzsche critica muitos valores, porque os valores que foram dados para a gente geralmente é muito voltado para a razão, né? E menospreza muito as emoções. E ele diz que a emoção é algo fundamental para a formação também do indivíduo, ok? Para finalizar, eu trouxe essa frase aqui de Nietzsche, onde a gente pode refletir um pouco sobre o pensamento dele. Eu não sei o que quero ser, mas sei muito bem o que não quero me tornar. Nietzsche ele dá um soco, né, uma mãozada na cara, ao afirmar que muitas vezes nós não sabemos o nosso futuro, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas de fato a gente sabe o que a gente não quer ser, não queremos nos tornar. Ou seja, nós já vivenciamos, nós já vimos, nós estamos vendo, e por isso mesmo a gente tem que ter esse pulso firme de dizer: olha, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Se eu não sei o que eu não quero, quer dizer que eu já conheço. Então cabe a mim, não cabe aos outros decidir o que eu quero, o que eu não quero ser, certo? O que Nietzsche chama a atenção aqui é que nunca faça as coisas para agradar os outros. Às vezes quando a gente faz algo para agradar os outros, a gente acaba se anulando, certo? Faça sempre algo pensando em si mesmo, no seu bem, né? Será que realmente eu estou bem com isso? Será que eu estou agradando a mim ou estou agradando os outros? Reflitam, ok? Bom, foi um prazer e até a nossa próxima aula.